Vamos nós. Abra sua Bíblia aí, ou nem precisa mais abrir a Bíblia? Tá quase lá, né? Nem precisa mais chegar lá em Gálatas 5:22. Nem precisa. Então nós vamos recitar, para a gente não perder o costume. Gálatas, capítulo 5, a partir do 22, esse texto tão conhecido e fundamental da fé cristã. Então nós vamos dizer aí: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, ou temperança. Contra estas coisas não há lei. Não há lei. Nós temos meditado aí já várias semanas nesse que é um dos tópicos principais da fé cristã. 9 frutos do Espírito. Nós já aprendemos, olha, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Hoje nós vamos para a 6ª manifestação. Obrigado, queridos. A 6ª porção desse fruto, ou a 6ª manifestação do fruto do Espírito, que é a bondade. Nós vimos semana passada que a benignidade e a bondade podem se confundir um com o outro, né? Às vezes a gente pode se confundir, misturar os dois, porque na verdade um é a essência do outro. Mas nós vimos que a benignidade, no geral, é a intenção de ser útil, gentil, bem disposto, excelente, ser alguém que está pronto para fazer o seu melhor em prol do próximo, né? Uma das últimas aulas do Pedro, lá na escola, a professora ensinou a musiquinha que era assim: seja proativo, o que quer dizer, faça alguma coisa sem ninguém mandar fazer. Olha só, é uma boa música para a gente aprender, né? Tem a ver com a benignidade, é você tomar a dianteira, tomar atitude, tomar jeito para resolver aquilo que está às suas mãos para fazer. E hoje nós vamos falar sobre a bondade, e eu quero começar com uma história que é muito interessante, eu acredito que é muito conhecida, pelo menos em parte. Quantos aqui já ouviram falar do cavalo de Troia? Todo mundo, a maioria já ouviu falar, porque é uma história da mitologia antiga, né, da mitologia grega, e essa história, ela é muito engraçada ou interessante, porque ela influencia até hoje a nossa sociedade. Você vê que existe um tipo de ataque de segurança, né, nos celulares, nos computadores, que é chamado cavalo de Troia, que você manda um link, um pacote, alguma coisa que a pessoa pensa que é um presente, manda pelo WhatsApp, você clicou naquele link ali, e esses dias minha sogra me ligou, falou: Davi, mandaram um link aqui, eu cliquei, olha só, vai dar problema? Quantas vezes aqui você não recebe aquele link, aquela promoção? Olha aqui, você vai cadastrar, última oportunidade para cadastrar, para receber o auxílio. Aí a pessoa vai lá, clica rapidinho no WhatsApp, rouba seus dados, sua conta, você perde tudo, perde o auxílio e perde até o que tinha. Muito cuidado com o cavalo de Troia. Mas a história do cavalo de Troia, ou da batalha de Troia, ela começou, irmãos, por causa de uma disputa entre os deuses gregos. Ali estava a deusa Afrodite, que é a deusa do amor, ali estava a deusa Hera, né, que é a deusa da maternidade, né, da fertilidade, e ali estava a deusa Atena, que é a deusa da sabedoria. E as três começaram a disputa: quem é a mais bonita? Olha só, coisa da mitologia, não está na Bíblia não, irmão, pelo amor de Deus. Depois eu vou contar para o pastor Pedro aí, não está na Bíblia não, irmão, é mitologia, presta atenção.
Aí as três disputando entre si, eu sou a mais bonita, eu sou a mais bonita, eu sou a mais bonita. Aí dizem que Zeus falou assim: olha, vai lá e chama um rapaz chamado Paris, que ele que vai decidir quem é a mais bonita, e a mais bonita vai ganhar uma maçã de ouro. Aí as três ficaram todas assim orgulhosas, invejando umas às outras essa disputa, e esse rapaz Paris escolheu Afrodite como a mais bonita, e ela recompensou o rapaz, fazendo com que a mulher mais bonita do mundo se apaixonasse por ele. Era exatamente a Helena, que se tornou a Helena de Troia. Aí deu a guerra toda, que os irmãos sabem, ou pelo menos pode saber, porque tem muito filme a respeito. Mas o que isso tem a ver com bondade, pastor? Só em vez de ler a Bíblia, fica trazendo esse negócio aí. Irmãos, tem muito a ver. Não posso dizer tudo, mas tem muito a ver. Porque aqui mostra como as pessoas são capazes de ter algumas referências esquisitas, especialmente os deuses. Preste atenção, nós estamos falando aqui de deuses de uma civilização antiga. E os deuses, eles são a referência, são o padrão para a forma como o homem vive. Deuses ditam a forma como nós vivemos. E agora você imagina uma sociedade como aquela, com deuses invejosos, brigões, que disputavam entre si, deuses que muitas vezes se iravam, deuses que não tinham nenhum tipo de controle quanto à sua ira, que demonstravam amor ou demonstravam compaixão quando queriam e da forma que queriam, sem nenhum tipo de rigor. Que tipo de sociedade eles formavam? Você não precisa ir muito longe, deixa eu colocar você numa situação que é mais conhecida. Egito. Você sabia que no Egito, quando Deus foi libertar o povo de lá, Ele mandou quantas pragas mesmo? Quantas? 10 pragas. As criancinhas que me ajudaram, foi ninguém, foi as criancinhas. 10 pragas. Cada praga do Egito, irmãos, era Deus condenando um dos deuses do Egito, os 10 principais. E aí veio a praga do Nilo. O Nilo era um deus do Egito. Aí veio também a praga de gafanhoto, da escuridão, e as rãs, e todos eles até chegar na morte dos primogênitos. E Deus ali foi mostrando quem realmente mandava, quem é o Deus verdadeiro, quem é o padrão para ser seguido. Yahvé, Adonai, El Shaddai, somente Ele. Tanto é, irmãos, que na morte dos primogênitos, algo terrível se revelou no Egito, que era o quê? Morreram os primogênitos, certo? Só que numa casa, pense comigo aí, numa casa, tinha ali o filho mais velho e outras crianças daquela família. Só que quando o homem foi olhar de madrugada, quem morreu não era o mais velho que estava na casa, era o segundo. Ora, como assim? Se morre o primogênito e quem morreu foi o segundo filho, isso quer dizer o quê? Que o mais velho não era filho dele. Chegou numa casa, não morreu nenhum filho. Ué, por quê? Porque nenhum filho era daquele homem. O Egito virou de ponta cabeça, porque foi revelado a promiscuidade daquele povo. O Egito virou de ponta cabeça porque mostrou que o padrão daquela sociedade, daquela civilização, era decadente, era algo terrível, era algo horrendo aos olhos do nosso Deus. Irmãos, não se engane, cultura vem de culto.
O culto é que constrói a cultura. O culto que você presta para Deus vai desenvolver a cultura, ou seja, o seu modo de viver no dia a dia. A forma como você se relaciona, a forma como você faz amigos, a forma como você trata a sua esposa, é o culto, é a nossa fé. A questão é o que está dentro e que se manifesta do lado de fora. Tanto é que na travessia do Mar Vermelho, Deus demonstra o seu poder matando o principal deus do Egito, que era quem? Faraó. Faraó morre afogado lá no Mar Vermelho, ou seja, Deus está executando o seu juízo sobre aquele tipo de culto, sobre aquele tipo de adoração politeísta e idólatra. E o povo saindo então do Egito, Moisés começa a escrever Gênesis, e ele diz: no princípio, o quê? Criou Deus os céus e a terra. A despeito de todos os deuses do Egito, Deus único, verdadeiro, é que criou todas as coisas. Isso tudo não é resultado de vários deuses, não, é um Deus, o Criador, que pela sua palavra gerou todas as coisas. A terra era sem forma e vazia, mas esse Deus se movia sobre a face das águas, e esse Deus começou a dar forma e começou a encher, começou a dar forma e começou a encher a sua criação. E uma das primeiras coisas que nós lemos lá é: e disse Deus, haja luz. E viu Deus que a luz era boa. E a cada dia da criação Deus vai dizendo: isso é bom, isso é bom, isso é bom. E quando Deus então cria o homem no sexto dia, Ele olha para tudo, Ele fala assim: isso é muito bom, eu vou até descansar amanhã. O sétimo dia foi o dia do sábado, o dia onde Deus cessa, repousa de toda a sua obra, de tão bom que ficou. A expressão, a manifestação, o significado do que é bom começa a ser impresso, gravado no coração do povo. Afinal, o que é bom? O que de fato é bom? Vocês já pararam para pensar nisso? Porque por milênios, existe um debate na área da teologia, na área da filosofia. Várias religiões tentam dizer aquilo que é bom, explicar o que é o bom. Aí você vai para Sócrates, você vai para Aristóteles, você vai para Platão, todo mundo tentando dizer o que é verdadeiramente o bom, o que é que define isso. Talvez você possa dizer assim: o que é bom? O que significa bondade? Aí você fala assim: bondade é você ajudar o próximo. Tá, essa é uma expressão, uma manifestação da bondade, isso não é a bondade em si. Está vendo como é que é difícil? O que é bondade? Não, bondade é você ajudar uma senhorinha a atravessar a rua. Não, isso é você manifestar a bondade, isso não é a bondade em si. E na palavra de Deus a gente vai encontrando as respostas sobre o que é ou não é bom. Mas isso depende de uma coisa: depende do padrão que você segue. Porque aquilo que é bom, ou aquilo que deixa de ser bom, é muito relativo. Imagine a seguinte cena: imagine que você está sendo puxado ou puxada pelos cabelos. Coisa terrível. Você imagina assim: que violência, pastor. Você está sendo puxada pelos cabelos, e já está se passando 2 minutos, 3 minutos, seus cabelos ali sendo puxados,
e você sentindo alguns sendo arrancados na raiz, e aquela dor, mas quando você olha e você presta atenção, quem está puxando o seu cabelo é alguém que você ama muito, é alguém que você sabe que também ama você. Olha que cena terrível. Essa parece uma cena boa, sim ou não? Não, absolutamente uma cena terrível. Será que isso é bom? Não. Alguém está puxando o meu cabelo, alguém está me machucando, alguém está me ferindo, isso é horrível. Eu vou até pensar se eu amo de verdade essa pessoa. Mas quando você presta atenção na próxima cena, esta pessoa que você ama e está puxando os seus cabelos, e está se esforçando com uma mão e com outra, na verdade, está te sustentando para que você não caia do precipício. O único lugar que essa pessoa conseguiu te agarrar foi pelos cabelos e está te puxando. Isso é uma cena boa ou uma cena ruim? Aí já mudou. Já mudou, porque você conheceu ou que você entendeu a história num sentido mais amplo. O que é bom ou o que é ruim passa a ser relativo. O que é bom para o mundo? O que é bom para a sociedade hoje? O que é bom para as pessoas hoje? Seja feliz, viva da forma como você quiser. Ser bom é ser você mesmo, é dar vazão aos seus prazeres, é viver da forma como você quer viver. É quando você não tem um padrão fixo e imutável. E é por isso que as pessoas, muitas delas odeiam Deus, porque Deus é o padrão, Deus é imutável, Deus é bom, e ao olhar para Ele você sabe o que é bom e o que é mal. A grande questão, a grande pergunta que a gente precisa fazer para os ateus, ou para as pessoas que não querem saber de Deus, não é se elas acreditam ou não em Deus. Você acredita que Deus existe? Não, essa é uma pergunta ultrapassada. Você precisa perguntar assim: você quer que Deus exista? Porque a verdadeira forma de viver do jeito que você quer é abolindo todo padrão, toda regra, e Deus é o absoluto. Ele é, Ele era, Ele há de vir, Ele é o alfa, o ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é aquele que permanece para sempre, é o Deus imutável, em que não há sombra de variação, mudança alguma. Deus é uma pedra no sapato para quem quer viver do seu próprio jeito. Na verdade, Ele é a pedra de esquina, rejeitada por muitos que estão edificando as suas casas, ou a sua casa, a sua vida. Mas Jesus disse: ai daquele sobre quem esta pedra cair, ai daquele que cair sobre esta pedra, porque você não pode ignorar o Criador e sustentador do universo. E o que isso tem a ver com a bondade? É exatamente isso. Deus é bom. Ele é a referência última para todo o padrão da nossa vida. Então, quando a gente olha para o fruto do Espírito e mergulha para entender isso, isso não quer dizer simplesmente, irmão ou irmã, você vai ser agora uma pessoa bondosa, você vai ser uma pessoa caridosa. Não, isso está lá no amor, isso está lá na benignidade. A grande questão da bondade é você ser uma pessoa que apresenta, que vive, que tem um padrão de vida, um modelo para viver. Você é uma pessoa que é uma referência.
Uma pessoa que tem uma presença e que, pela sua presença, pela sua conduta, pelos seus princípios, pelos seus valores, por ser boa, você traz condenação para o mundo, sem falar nada, ó. É o que está escrito aos Hebreus. Noé, pela sua fé, condenou o mundo. Pelo seu padrão, por construir a arca, por acreditar que Deus estava mandando ele fazer aquilo ali, exatamente por obedecer à voz de Deus, Noé, ele condena aqueles que estão ao redor. E da mesma forma nós, ao testemunharmos de Jesus, ao vivermos como Jesus, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, não fala mal do que falam mal de você, não, abençoe quem te amaldiçoa, faça bem a quem te faz mal, porque assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça deles. Brasas que significam juízo, brasas que significam condenação, como o salmista no Salmo 141 que nós lemos, que os ímpios caiam pela sua própria malícia, que eles caiam na própria teia que armaram. Irmãos, nós não lutamos contra carne nem sangue, a gente não tem que ficar preocupado com isso ou com aquilo, mas o ponto é, o Espírito de Deus em nós, nos promove a um padrão, bondade no sentido de ser padrão, no sentido de ser a referência, no sentido de ser sal, no sentido de ser luz, de ser aquele ou aquela para o qual ou a qual o mundo vai olhar e ter como um modelo. Meu irmão, você é um farol. Fala para quem está do seu lado aí, acorda essa pessoa e fala assim, você é um farol. Quem está olhando para a tua vida, naufraga porque quer. Porque nós precisamos ser como o apóstolo Paulo, não é isso? Ele disse, sejam meus imitadores como eu sou de... Tem coragem de falar isso aí? Ei, Jesus, isso é complicado. Mas o fruto do Espírito é graça de Deus na nossa vida, amém? Quem está olhando para você naufraga porque quer, e vou dizer para você, há pessoas olhando para você, aí vem aquela coisa, é complicado falar isso, que parece aquela coisa, né, do quem te viu passar na prova e não te ajudou, né, eu não gosto desse negócio, mas é verdade, há muitas pessoas que ao olhar para nós e ver a nossa família, ao olhar para nós e ver a nossa conduta, olhar para a forma como você trata a sua esposa, ou como você trata o seu esposo, minha irmã, a forma como você é fiel ao Senhor. Há muitas pessoas que não se conformam em ver você mudando de vida. Já viu o balde de caranguejo? Quando o caranguejo está saindo do balde, vem um e puxa para baixo. É assim que é no mundo. Não suporta ver a luz. Jesus disse assim, o João escrevendo sobre Jesus, né? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então quando você chega, a pessoa vai dizer, chegou mal, ó, muda de assunto, já não vai ter mais o papo da propina, já não vai ter mais o papo da mulherada, já não vai ter mais a fofoca, porque chegou o mala, chegou o crente, e glória a Deus porque você está lá para desfazer toda essa intriga, toda a obra de Satanás, amém? Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer a obra de Satanás. Aí você chega lá no trabalho e muda o ambiente. Você é padrão, meu irmão. Você é referência. Não por causa de você mesmo, mas por causa do fruto do Espírito, da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. É isso que significa. Essa a implicação, é algo muito maior do que sermos pessoas boazinhas, que paparicam, vê ali o visitante, seja bem-vindo, olha aqui o bolinho, visitante, algum visitante aqui, você é muito bem-vindo, mas deixa eu preciso dar um off aqui para a galera da igreja, a gente paparica muito, demais,
Está certo que a gente tem que ganhar as pessoas, a gente ama as pessoas, a gente quer o melhor para elas. Mas acontece que é Jesus quem vai fazer essa obra. Às vezes a gente quer fazer a obra do Espírito Santo, convencer do pecado, da justiça e do juízo. Paparica demais. Discipulado é uma coisa, meu irmão. Relacionamento discipulador é uma coisa, meu irmão. Agora paparicar é outra. Vamos botar assim que aí vai vir, agora os jovens vão vir, porque nós vamos fazer como é que é? A Rave Night aqui na igreja, a Gospel Night, agora vai vir, vamos botar. Pode até fazer umas festas, um negócio, tem que fazer uns negócios divertidos para a gente, mas não é de anzol para o mundo, não é para paparicar as pessoas que estão no mundo, é Jesus. Juventude tem que ir para a sociedade e mostrar Jesus. Homem de Deus tem que ir para a sociedade e mostrar Jesus. Padrão, referência, destaque. É assim que Deus vai se manifestando, Deus vai salvando vidas, vai alcançando. É verdade ou mentira, irmão? Verdade. É desta forma que nós vamos fazer diferença e que nós vamos alcançar as pessoas, nós vamos trazer a presença de Deus, o caráter de Deus. Deus é bom. Isso não significa que Ele vai fazer tudo para me agradar. Deus é bom. Isso não significa que não passarei por aflições ou problemas. Esse é o problema, é a questão do nosso tempo. Não estamos isentos ou imunes às tempestades da vida, não. Quando nós dizemos que Deus é bom, nós estamos declarando que Deus não deixará impune aquilo que ofende o seu caráter. Deus é Deus de justiça. Deus é Deus do que é certo e do que é errado. Deus é Deus daquilo que é belo e daquilo que é horrendo. Ele separa todas essas coisas. Deus é aquele que faz divisão entre luz e as trevas. Ou seja, Deus, Ele é a referência para todas as coisas, para todo o universo, para a nossa vida. Amém? Então vamos terminar essa primeira parte hoje. Semana que vem a gente continua falando sobre a bondade. Levante-se para fazer a diferença. Talvez você esteja tentando por muito tempo ser diferente. Olha, é preciso ter um novo coração. É preciso nascer de novo. Porque tudo isso que nós estamos dizendo aqui não significa que nós já temos alcançado, como disse o apóstolo Paulo, mas nós prosseguimos, nós corremos nessa direção. Tudo isso que nós estamos vendo aqui é um anseio, um desejo ardente nosso, onde nós dizemos para Deus, como nós ouvimos no domingo, nós tomamos a nossa cruz, nós negamos a nós, o meu querer não sou eu estou tomando a minha cruz, eu estou disposto a seguir até o fim a Jesus. Isso é obra do Espírito Santo em nós, é obra de Deus na minha vida e na sua vida. Então, ao olhar uns para os outros, que a gente veja isso, que a gente enxergue que nós estamos em obra e que nós estamos nos desenvolvendo, porque Deus está fazendo isso na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa meditação, por essa palavra e sobretudo por esse desafio, ser padrão, ser a referência, sermos de fato aqueles para os quais o mundo vai olhar para tomar as decisões a respeito do caminho a seguir. Isso é ser vitrine de Deus, isso é ser modelo. Feche seus olhos aí. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra e obrigado por essa instrução que recebemos nessa noite. Pedimos
que pela Tua graça e pela Tua bondade, possamos ser verdadeiramente ensinados pelo Teu Espírito Santo, que aplica tudo isso no nosso coração, e que nos dirige, e que nos orienta, e que de uma forma particular nos atravessa e alcança o profundo do nosso ser, para que do nosso interior, de dentro para fora, sejamos transformados, recebamos esse poder, essa transformação genuína, a fim de manifestar, Senhor, que somos Seus filhos, que somos do Senhor, e que há um Espírito poderoso em nós, que é o Espírito de Deus, esse Espírito que não nos deixa como nós somos, que não deixa como nós estamos, mas nos transforma de fé em fé e de glória em glória. Portanto, louvado seja o Teu nome, que a gente não viva conforme o padrão do mundo, que a gente não viva conforme as muitas referências que há por aí, mas que a gente siga a Ti, declarando que és o único Deus, o verdadeiro, o Criador, aquele que é o autor de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós amamos e é através de quem nós oramos. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Sábado tem encontro da juventude, domingo nossa EBD, nossa escola de águias. Que Deus abençoe. Estejamos aqui 9 da manhã, espero vocês, e é isso aí. Glória a Deus.